Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem, viu? Obrigada por perguntar. E sim, vocês estão na melhor aula da semana, estão no Pré-ENEM Legal e a aula é do caderno de linguagens. Ai, gente, cada vez o Enem tá chegando, tá mais perto, né? Então vamos estudar mais pra gente chegar mais preparado para o Enem. Na aula de hoje, já pegou o caderno e a caneta, né? Porque toda aula é isso. Pega caderno, pega caneta, pega celular. Não é possível, né, que não estejam preparados. Se você que chegou aí agora, pode sentar, pode começar a estudar conosco para assistir outras aulas ou de outros componentes ou do meu. Você visita a plataforma Eduque e vai encontrar muitos assuntos, conteúdos e muito aproveitamento para o Exame Nacional do Ensino Médio, que já tem prova marcada agora para novembro. É isso mesmo, gente. A caneta preta já comprou? O documento oficial está ok? Muito bem. E a literatura como vai? Muito bem também, né? Falando em literatura, vocês conheceram vários autores ao longo dessas aulas. Na última aula estudamos sobre quem mesmo? José Lins do Rego, né? Grande autor aí. Agora nós temos um novo autor. Hoje nós vamos estudar Ariano Suassuna. Vocês já ouviram falar de Ariano Suassuna, gente? Será que vocês já leram algo dele? Eu tô desconfiada que vocês já assistiram a algo que foi baseado nas obras do Ariano Suassuna, hein? O nome dele mesmo é Ariano Vilar Suassuna, tá? E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele e fazer questões do Enem sobre esse grande autor. Bom, gente, o Ariano Suassuna, ele foi um escritor paraibano, nasceu no dia 16 de junho de 1927, lá em João Pessoa. Quando ele ingressou na Faculdade de Direito no Recife, em 1946, ele já entrou fazendo parte do teatro, o teatro do estudante pernambucano, né, lá de Pernambuco. E no ano seguinte, não é que ele já escreveu a primeira peça de teatro? É isso mesmo. A peça se chamou Uma Mulher Vestida de Sol e pertencia ao gênero tragédia, tá? Então vocês já percebam que ele já chegou chegando, né? E foi com o Alto da Compadecida, muito bem, agora vocês lembraram, hein? Uma comédia escrita em 1955 que o nosso autor ficou conhecido nacionalmente, né? Assim, o advogado, professor Ariano Vilar Suassuna, que faleceu lá no dia 23 de julho de 2014 em Recife, né, de um acidente vascular cardíaco, levou para os palcos do Brasil a vida, os costumes e os problemas dos habitantes aí do sertão nordestino, tá? Sim, gente, a área de atuação do nosso autor é mais o Nordeste, tá? Então vocês podem escrever aí no caderno sobre isso. E a ideia dele, enquanto escritor, era você fazer denúncias sociais, muitas vezes através da ironia, através do humor, tá bom? Então o Ariano conseguiu captar muito da nossa cultura e trazer aí, principalmente para o teatro, gente, mas vocês vão ver que não é só nessa área que ele colabora não, viu? Ele colabora em muitos outros gêneros, tá bom? Olha só, Ariano Suassuna, em 1964, possivelmente não é assim que você o conhece, depois vocês vão ver uma outra fotinha dele para vocês lembrarem, mas aqui uma foto dele no auge da juventude, tá bom? Como eu falei para vocês, ele nasceu lá em João Pessoa, na Paraíba, né? E, gente, o pai do Ariano Suassuna, ele era governador lá, né, da Paraíba naquele tempo. E, gente, tristemente, ele foi assassinado. É isso mesmo. O pai do Ariano Suassuna, ele, por questões políticas ali, eles têm um problema e encomendam a morte dele, né? Tem documentário lá no Nordeste falando sobre isso, lá na Paraíba. Tem obras que foram feitas em homenagem ao pai, né, do Ariano Suassuna também. Mas acabou que ele foi assassinado e aí a família teve mudanças drásticas na vida, não só financeira, mas também de lugar de residência, tá? Então, o nosso autor, ele acaba se mudando e aí ele vai ter aí como marca da escrita dele, né, a perda do pai com quem ele tinha um bom relacionamento. Ele fala que era o seu herói, né, era a pessoa que ele admirava e que traz aí muito do senso crítico que ele desenvolveu durante a vida, tá bom? E aí ele se muda com a mãe e vai ter outros intempéries na vida dele, outras dificuldades, mas ele acaba usando isso tudo um tempo depois para a escrita, tá? Como propulsor para a escrita do nosso autor aí, o Ariano Suassuna, tá, gente? Após a morte do pai,
a família do escritor se mudou para Taperoá em 1942. Ele se mudou para o Recife. Gente, Taperoá. E não é o mesmo lugar onde se passa o filme Alto da Compadecida? Muito bem. O filme Alto da Compadecida, ele é baseado na obra desse autor, Ariano Suassuna. Tem na versão teatro, né, o gênero mesmo, bonitinho, escrito, mas também foi traduzido para o cinema, tá bom? E lá vocês vão poder ver a história do João Grilo e do Chicó, gente. E a história se passa lá em Taperoá. Tá vendo só? Como eu falei para vocês, ele utiliza muito da experiência de vida para trazer para suas obras, tá? Lá no Recife, em 1946, ele ingressou para a Faculdade de Direito, porque eu já falei para vocês, né? Ele foi advogado. Não se afastou das artes, ele continuou colaborando no Teatro de Estudantes lá em Pernambuco, né, estudante pernambucano. No ano seguinte, ele faz essa primeira peça, Uma Mulher Vestida de Sol. Em 1950, gente, ele ganha o primeiro prêmio, o Prêmio Martins Pena, pela obra Alto de João da Cruz. Gente, o que é um alto? Vamos lá, copia aí no caderno. Um alto é uma peça de teatro com fundo moralizante, normalmente baseados em ideais religiosos, tá? É isso mesmo, isso é um alto, é uma peça de teatro. Lembram-se lá do filme Alto da Compadecida? Se vocês não estão lembrando, vamos buscar assistir, porque faz parte, né, da cinematografia nacional. Gente, é muito bom. Eu confesso pra vocês que eu já assisti várias vezes e eu gostei de todas. Eu acabo rindo, né, sempre das mesmas cenas e me emocionando também com cenas que chamam muita atenção e que a gente sabe que é ficção, mas tem um pezinho aí na realidade, tá? Então, lá no Alto da Compadecida, olha só, alto, peça de teatro de fundo moralizante, da Compadecida. Ai, desculpa o spoiler, gente, mas eu vou ter que falar. É porque tem uma personagem que é a Compadecida, que na verdade é a mãe de Jesus, que ela aparece ali no final do filme com um papel muito importante, que eu não vou contar não, hein? Vá assistir ao filme aí. Então, gente, Alto é uma peça de teatro de fundo moralizante. E no caso da Compadecida se referia à Compadecida, né, a Nossa Senhora, e aqui Alto de João da Cruz se refere a uma peça de teatro relacionada a João da Cruz, tá? Em 1952, ele também passa a trabalhar como advogado, gente. Ele não gosta muito, não escreve muito tempo sobre a carreira dele. Ele acaba voltando mais para as áreas de cultura, costume, realmente, do povo. E aí, poucas vezes ele fala da advocacia nos textos dele. E a prática da advocacia também é bem rápida na vida dele. Ele acaba não gostando ou não ficando muito tempo nisso, tá? No ano seguinte, ele desistiu do direito. Então, lá em 1955, ele publica o Alto da Compadecida, ele passa a ser reconhecido. E aí, gente, como ele passa a ser reconhecido, obras dele, que ele já tinha lançado, voltam a ser lançadas. É isso mesmo. E ele é escritor também de poemas, né? Ele é escritor também de romances. Então, os livros dele estão muito em alta naquele período. Ele abandona a advocacia, como eu pré-adiantei ali para vocês, né? E aí ele vai investir de fato no campo literário, tá? Gente, ele foi professor de estética na Universidade Federal de Pernambuco. E em 57 ele se casou com a dona Zélia de Andrade Lima. Nos anos seguintes, em 59, na verdade, ele vai ajudar os amigos para fundar o Teatro Popular do Nordeste. E a partir daí vocês vão ver que o nosso autor ele começa a participar mais ativamente, não só com a escrita, mas com os movimentos de defesa da cultura popular nordestina. Então, nesse primeiro momento, ele vai ajudar, sendo um dos fundadores, né, do Teatro Popular do Nordeste, lá em 1959, como eu falei para vocês. Depois, ele passa um tempo se concentrando mais na carreira acadêmica dele, porque ele também era professor, como eu falei para vocês. E em 67, ele é nomeado como membro do Conselho Federal de Cultura. No ano seguinte, ele vira conselheiro estadual, né? Ele vai participar do Conselho Estadual de Cultura lá em Pernambuco também. Então, ele começa a colaborar em todas essas frentes, tá, gente? Ele era diretor do Departamento de Extensão de Cultura da Universidade lá de Pernambuco, quando, em 18 de outubro de 70, deu início ao movimento armorial. Anote esse nome, o Enem já cobrou. Pode vir lá no Caderno de Humanas também, trazendo um pouco sobre o movimento armorial, que o nosso autor deu início aí no Nordeste, tá? Essa cerimônia de nomeação
contou com um concerto da Orquestra Armorial da Câmara, além de uma exposição de arte nordestina aí, tá? O que é esse tal de movimento armorial, gente? A ideia principal desse movimento armorial é se estudar, se resgatar, buscar as raízes da cultura nordestina e, através da música, através do romance, através do teatro, ali, de outros gêneros também, se pudessem valorizar, resgatar como patrimônio essa cultura nordestina, cultura popular nordestina, tá, gente? Aí vejam só, assim, devido ao seu profundo envolvimento com a cultura, esse dramaturgo, que é Ariano Suassuna, exerceu também o cargo de secretário de Educação e Cultura lá em Recife. Isso foi de 1975 a 1978. Gente, em 89, o nosso autor foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Gente, vez ou outra eu tô falando dessa academia. Eu não sei como é que é essa ideia na cabeça de vocês, mas é assim. Imagine um prédio muito glamuroso, cheio de livros, com muitos espaços para debates, mesa redondas, seminários e tal, e com uma galera que não só escreve, mas escreve reconhecidamente. É isso mesmo. Lá na Academia Brasileira de Letras, há as cadeiras. Essas cadeiras, de fato, elas são ocupadas por pessoas numa mesa, a ideia de se ter essa mesa. E a ideia é que você seja eleito para essa cadeira porque você produziu uma obra que merece esse reconhecimento aqui no nosso país. Então, vários autores ali compõem a Academia Brasileira de Letras. Existe a Academia Juvenil de Letras, todo estado tem, o nosso estado também tem a Academia Juvenil Acreana de Letras, onde autores de poemas, crônicos, romances e teatro podem escrever os seus textos, né, e enviar para a Academia Acreana de Letras aí. Eles fazem concurso de poesia todos os anos, né, e eles também ajudam aí quem tem esse pezinho na escrita, né, que tem essa índole literária, a como fazer para publicar os seus primeiros livros pelas leis municipais e estaduais de incentivo, tá bom? Então eles acabam instruindo ali também e isso motiva ainda mais a criação de uma comunidade escritora acriana. E nós temos lindamente vários escritores, meninos e meninas de várias idades. A Academia Juvenil Acriana, ela foi feita para esse público jovem. A Academia Acriana de Letras já são pessoas adultas, também escritores, que têm os seus nomes reconhecidos como colaboradores daquela cultura. A Academia Brasileira, ela tem que ler o máximo de textos possíveis e ela precisa analisar criticamente para escolher em todas as academias do Brasil os nomes daqueles que ocuparão os grandes cargos na literatura brasileira. Se você ainda não entendeu a importância, deixa eu te falar. Sabe quando o Cristiano Ronaldo ganha mais uma chuteira de ouro? É mais ou menos isso. Para a gente da literatura, a Academia Brasileira de Letras se compara a esse momento tão precioso do futebol, tá bom? Só para vocês entenderem um pouco a importância que a gente dá para isso. E o nosso autor, olha só, ele foi para a Academia Brasileira de Letras representar o Nordeste, gente, né? Que é a bandeira que ele levanta aí do movimento armorial, tá? Ele se aposentou como professor em 1994, assumiu o cargo de secretário de Cultura do Estado de Pernambuco e já no ano 2000 recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Isso é uma honraria, gente, que é feita pela universidade, pelo reconhecimento da contribuição dele como professor também, tá? Como eu falei para vocês, ele morreu no dia 23 de julho lá no Recife, né? Características da obra. Bora lá? Vamos lá. Principalmente o teor regionalista. De qual região, gente? Muito bem, do Nordeste, ótimo. Os seus personagens são típicos do Nordeste, está bem destacado ali para vocês. E, portanto, apresentam um dialeto e costume nordestino. Dialeto é a forma de falar, tá? Assim, os elementos da cultura popular dessa região, eles são muito valorizados dentro das narrativas dos autores também, que buscam fazer parte do movimento armorial. Dessa forma, o autor possui uma literatura nacionalista, que valoriza uma cultura regional. Olha a foto dele ali. Eu não falei para vocês que vocês iam ver uma fotinha, né? Na verdade é fotinho, a palavra correta. Um fotinho dele ali, mostrando, né, gente, o nosso autor já ali passando um pouquinho dos 80 anos, tá? Apesar de ter escrito tragédias como Uma Mulher Vestida de Sol, em que a violência do homem do sertão é retratada, Suassuna é mais conhecido pelas comédias,
como O Santo e a Porca, que é peça de teatro também. Você acha fragmentos na internet, acha o texto também, né, para leitura. E a famosa peça Alto da Compadecida, nas quais imperam ironia e a crítica a determinados comportamentos humanos. Aí vocês têm alguns títulos aqui, né, como indicação de leitura, tá, para vocês. Uma Mulher Vestida de Sol, de 1947, Cantam as Harpas de Sião, ou O Desertor de Princesa, os dois foram em 1948. Os Homens de Barro, em 1949. Alto de João da Cruz, Torturas de um Coração, foram em 1950. Em 52, O Arco Desolado. 53, O Castigo da Soberba. E em 54, O Rico Avarento. Não pensem que acaba por aí. Aí são apenas os textos teatrais, tá, gente? Esse cara escreveu muito. Ainda peças de teatro. O Alto da Compadecida, lá em 55. O Casamento Suspeitoso, em 57. O Santo e a Porca também foi neste ano. O Homem da Vaca e o Poder da Fortuna, em 58. Em 59, A Pena e a Lei. Em 60, Farsa da Boa Preguiça. E em 62, A Caseira e a Catarina. E em 87, As Conchambranças de Quaderna, tá? Esses foram os textos de teatro. Romances. A História do Amor de Fernanda Isaura, Romance da Pedra do Reino e o Príncipe de Sangue do Vai-Vai, História do Rei Degolado nas Caatingas do Sertão, Ao Sol da Onça Caetana, Romance de Dom Panteiro no Palco dos Pecadores. Gente, quando ele fala Onça Caetana, Caetana é o nome que Ariano Suassuna deu à morte. Então, na verdade, é a onça da morte, tá? Na poesia, escreveu Ode, 55, 10 sonetos com mote alheio, em 80, sonetos de Albano Servo Negro, em 85, e poemas em 1999. Como vocês puderam ver, o nosso autor de fato escreveu muito, e não apenas em um gênero, né, gente? Ele simplesmente transita entre os gêneros. Muita gente não conhece o Ariano Suassuna poeta, conhece o Ariano Suassuna dramaturgo, né? Este que chegou às telinhas através do Alto da Compadecida. Mas ele é um exímio poeta, sim, tá? Escreve muito bem. A comédia Alto da Compadecida é um texto dramático, cujos personagens principais vocês já conhecem, é o João Grilo e o Chicó, e se você não conhece, vá conhecer como um típico brasileiro, por favor, assista a Alto da Compadecida. Os dois entram em cena quando o cachorro da mulher do padeiro, ele tá doente, e ela e seu marido querem que o padre benza o animal que acaba morrendo. Olha, gente, sem dar muito spoiler, tá? O filme ele começa daí, mas a gente já vê que tanto João Grilo mais Chicó vão aprontar muito nessa peça e é isso que eles fazem mesmo, tá? O padre se nega a realizar essa cerimônia e aí o personagem oferece certo suborno ali, diz que o padeiro vai reformar a igreja se ele for benzer o tal do cachorro. Gente, essa é a conversa que o Chicó inventa lá pro bispo. Ele fala que o dinheiro vai ser pego para reformar a igreja e que vai dividir entre o sacristão, o padre e o bispo. Só que, quando é na hora de benzer, ele não conta que é uma cachorra, não. Ele fala, na verdade, que vai se benzer uma pessoa. E aí, gente, tem toda a confusão. Diz o Chicó que a cachorra tinha um testamento e que no testamento ela colocou o nome do padre. Acredita nisso? Só vendo pra crer, né? E vocês podem ver porque esse filme está disponível. E vez ou outra aí as emissoras de televisão elas acabam transmitindo o Alto da Compadecida pra vocês, tá? Ainda tem muita coisa na história, mas não vou dar mais spoiler pra vocês não, viu? Vão lá assistir. Bom, aqui tem algumas frases do Ariano Suassuna que se tornaram aí, né, bem mencionadas, bem usadas na internet também, porque ele fez várias palestras, aulas inaugurais, então ele tem algumas falas que foram destacadas como sendo importantes pra gente. Todas são, né, gente? Mas algumas que ganharam mais importância. Vamos lá. Em algumas ocasiões, lanço mão do riso para me defender. Aquilo que é sério e grave pra mim nem sempre é o mesmo para os outros. Não pretendo passar pelo que não sou. Se o Brasil oficial é dos brancos, do presidente, de ministros, o Brasil real é o de Antônio Conselheiro e Mocinha, da Passira. Quem gosta de tristeza é o diabo. Inquisidores nos aparecem por todos os lados, sempre dispostos a julgar e condenar os escritores de acordo com seus códigos arbitrários.
Aqui são só algumas frases, gente, né, que ele disse, mas vocês vão encontrar na internet, aberto ali para domínio público, aulas completas do Ariano Suassuna, aulas que ele fez a convite do Conselho Nacional de Justiça, né, aberta à comunidade. Também vocês vão encontrar entrevistas dele. Tem uma entrevista dele com o Jô Soares magnífica, vale muito a pena assistir, porque é muito engraçado e ao mesmo tempo ele traz pontos de reflexão muito importantes. Gente, não tem como não ler e admirar Ariano Suassuna. Sempre muito ativo nos meios culturais, ele foi membro do Conselho Federal da Cultura em 67. Em 69 ele vira diretor, né, se torna diretor do Departamento de Extensão Cultural, lá da Universidade Federal de Pernambuco. Em 70, lá no Recife, ele liderou o movimento armorial, que eu resumi aqui para vocês, mas tem muita coisa sobre isso. Como uma das ações desse movimento, ele convocou nomes significativos da música para procurarem uma música erudita, própria do Nordeste, que viesse a se juntar ao movimento lançado no Recife em 18 de outubro de 1970, com o concerto 3 séculos de música nordestina, do barroco ao armorial, e com uma exposição de gravura, pintura e escultura. Ali no canto da tela vocês estão vendo um desenho que ele é feito em xilogravura. Isso é muito comum nos textos de cordel, tá bom? A ideia é se trabalhar com essa técnica para poder registrar as imagens aí, né, dos livros, dos poemas, os romances, os contos em si, os cordéis, tá? Em 58 a 79, né, entre essas datas, dedicou-se também à prosa de ficção, gente. Aí ele publicou alguns livros que eu já li para vocês e que compõem o movimento armorial popular brasileiro. Em 3 de agosto de 89, tornou-se ocupante, né, da cadeira número 32 na Academia Brasileira de Letras. De 94 a 98, por convite do governador de Pernambuco, Miguel Arraes, ele tornou-se secretário estadual de Cultura. E em 2000, ele se tornou membro da Academia Paraibana de Letras e doutor honoris causa da Faculdade Federal, como eu tinha colocado ali para vocês, tá? Gente, vamos às questões. Vamos começar? Preparados? Vamos lá, então? Bom, fundado por Ariano Suassuna em 12 de outubro de 70, o movimento armorial teve como principais características ruptura estética com o ideal da primeira fase modernista, exaltando principalmente a importância da produção cultural europeia e utilizando elementos greco-romanos para a construção de uma nova estética literária. B. Exaltação do universo cultural e lúdico do sertão, em detrimento do universo cultural e lúdico manifestado nas demais regiões do país. Criação de uma arte erudita com elementos da identidade cultural do povo nordestino. O movimento armorial foi a força motriz inicial para um grupo de artistas criativos que demonstrou inconformismo com os moldes literários impostos pela academia, apresentando assim uma interessante proposta de inovação poética que subvertia, né, contrariava a cultura oficial. D. Entre as principais características do movimento armorial estão a exaltação da natureza e o racionalismo, cujo propósito literário era discutir a arte greco-romana, considerada modelo de perfeição, equilíbrio e beleza. Opa, gente, já entreguei. Oi, gente, faz de conta que não coloquei. Volta lá, responde para poder conferir o gabarito, tá? E o gabarito é letra B, gente. O movimento armorial, ele trata da exaltação do universo cultural, a parte lúdica do sertão, em detrimento, quer dizer que eles deixam de mão ali o universo cultural geral, nacional, para tratar desse universo específico do Nordeste. É a criação de uma arte mais do povo ali, com elementos da identidade cultural, voltada especificamente para o Nordeste. Não, gente, essa nem era tão difícil assim, né? Essa era mais para treinar mesmo. Vamos a uma questão do Enem? Vamos lá? É este Brasil real, mítico, perdido no medievo, mágico e maravilhoso, que a literatura de Ariano e o movimento armorial vão buscar na obra Euclides e, por decorrência, tentar restituir, por meio da estética, a sua unidade teocrática. Desse espaço geográfico, eles não recolhem o determinismo, o positivismo e o evolucionismo social de Os Sertões,
mas sim o espírito mágico dos folhetos do romanceiro popular do Nordeste, as formas fixas da cestilha, do martelo, do galope à beira-mar, a música de viola, rabecas, zabumba, pífano e o canto do aboio, as estilogravuras dos folhetos de cordel com suas imagens sem perspectiva, profundidade ou relevo, a heráldica popular manifestada nos ferros de marcar bois e nas bandeiras das cavalhadas, e a alegoria da onça, dos dragões, dos cachorros demoniados, dos ex-votos, dos santos, profetas, mitos e personagens nordestinos. Vamos à questão? Segundo o trecho acima, é possível dizer que a obra de Ariano Suassuna e o movimento armorial contribui para a memória e a identidade nordestina, à medida em que resgatam o período medieval do Brasil. Será que é isso? Ariano Suassuna resgata, no movimento armorial, o período medieval. Se você marcar essa, eu vou passar por esta câmera. Eu vou na sua casa, porque você acabou de assistir a aula. E se você achou que era ela, volte e assista novamente, porque esse não é o nosso gabarito, hein? Letra B. Será que Ariano Suassuna e o movimento armorial, eles representavam a memória nordestina à medida em que buscam, na obra de Euclides da Cunha sobre o sertão, sua inspiração e restituem fielmente as temáticas literárias criadas por ele? Será que é isso? Será que eles restituem fielmente aquilo que Euclides da Cunha criou? Eu falei Euclides da Cunha na aula? Falei? Resgatam aspectos da cultura e literatura nordestina e os abordam de uma forma mítica e não determinista, positivista e evolucionista. E aí, gente, será que é a letra C, nosso gabarito? Ainda há mais opções. D. Reescrevem os mágicos folhetos do romanceiro popular do Nordeste, que continham as formas poéticas fixas de cestilha, né, que são as 6 sílabas poéticas. C e D, comentei, tem só que ver qual deles tem uma pegadinha. Abordam a religiosidade nordestina de forma dualista, né, com duas vertentes, duas faces, retratando tanto os santos e profetas, como os dragões e os cachorros demoniados. Isso aí também estava no texto. Então, C, D e E concorrem a gabarito. Faça foto, print. Agora você pausa a aula e vai responder. Eu tô aqui esperando. Já, né? Tá bom, também acho. E o gabarito é... Oi, gente, fui pra trás, peraí. É a C mesmo, tá? Por que não a D, professora? Eles não reescrevem os mágicos folhetos, eles se inspiram nele. Reescrever, gente, é quando eu pego um texto que já tá feito, ele já está pronto e eu vou fazer ele novamente sem mudar nada, vou reescrevê-lo. E não é isso que eles fazem. Por isso a letra D é uma pegadinha sim, tá? Quando ele fala que ele aborda uma realidade nordestina de forma dualista, retratando tanto santos e profetas como dragões e cachorros demoniados, quando se retrata tudo isso, não é para trazer uma visão dual não, tá, gente? O autor ele faz tudo isso para mostrar diversidade. Então a palavra dualismo ali, ela é a brecha da letra E. No gabarito, então, fica a letra C. Ai, professora, mas é uma palavra na opção toda, vai ser assim no Enem? Sim, esta é uma questão de Enem. Às vezes uma palavra vai mudar o sentido, né? Como que você faz? Uma dica. Você exclui aquelas alternativas que são mais distantes da resposta, aquelas que são às vezes até estranhas demais ali pelo que você estudou. E aí você analisa as que sobram, verificando quais delas não teriam uma brecha ou outra para você descartar, tá? O descarte de opções também é uma técnica de resolução de questões, tá bom? Gente, vamos fazer mais questões, né? Essa aqui, tirem foto dela. Tiraram foto. Muito bem. Agora eu vou deixar vocês verem as opções de resposta. Tirem foto das opções de resposta. Muito bem. Agora, eu vou deixar o gabarito nesse vídeo, depois você volta e vê, hein? Ó, presta atenção, hein? Primeiro responde, depois você volta e vê, tá? O gabarito é
Ah, quem pegou, pegou. Quem não pegou, volta no vídeo. Brincadeira, gente. Para assistir de novo o vídeo, você acessa a plataforma Eduque, tá? Que é esse endereço que vocês estão vendo aqui no canto da tela. E eu já estou esperando vocês para a próxima aula. E lá eu comento essa questão aqui que vocês fizeram por último. Até lá!